que sustenta um líder ao longo do tempo? Todo líder ele atravessa períodos em que o entusiasmo diminui, os resultados demoram a aparecer, projetos importantes enfrentam dificuldades e decisões precisam ser tomadas, mesmo quando a energia já não é a mesma do começo. É nesse ponto que a gente entra no terceiro pilar da inteligência emocional, proposto por Daniel Goleman, que é a automotivação. A palavra motivação, ela aparece com muita frequência nas organizações, né? Fala-se em motivar equipes, motivar vendedores, motivar os líderes, líderes motivar as equipes. E aí criam-se campanhas, eventos, programa de incentivo, palestra, com aquela expectativa de que as pessoas saiam dali mais motivadas. Durante algum tempo, isso pode até acontecer, sabe? Um reconhecimento que veio no momento certo, uma meta alcançada, até um novo desafio costuma produzir entusiasmo. Só que entusiasmo e motivação não são exatamente a mesma coisa. O entusiasmo, ele responde ao que acontece fora de nós. Ele cresce diante de uma novidade, de uma conquista, de uma expectativa positiva. Mas aí, como toda emoção, ele vai oscilar. Os líderes mais admirados, eles não permanecem décadas exercendo a sua função porque eles acordam todos os dias profundamente motivados. Eles continuam por quê? Porque encontraram razões para permanecer comprometidos, mesmo nos períodos em que o trabalho é repetitivo, é desgastante, exige muito emocionalmente. E quando a gente associa motivação apenas ao entusiasmo, a gente passa a acreditar que qualquer perda de energia significa que tem algo errado com a gente ou com o trabalho. A psicologia tem investigado essa questão já há bastante tempo. Edward Deci, Richard Ryan, os dois criadores da teoria da autodeterminação, eles demonstraram que a motivação humana se torna mais consistente quando três necessidades psicológicas básicas encontram espaço para se desenvolver: a autonomia, a competência e o pertencimento. Autonomia é aquela percepção de que a gente tem alguma influência na maneira como a gente realiza o nosso trabalho. A competência é aquela experiência de perceber que a gente é capaz de aprender, evoluir e enfrentar desafios cada vez mais complexos. E pertencimento é aquela sensação de fazer parte de algo que possui significado e a gente sabe que as nossas contribuições vão encontrar reconhecimento nas relações que a gente constrói. Imagina aí duas pessoas que ocupam cargos semelhantes, recebem salários parecidos, trabalham na mesma organização. Uma delas encontra ali espaço para tomar decisões, percebe que está aprendendo, sente que participa de um projeto coletivo. Já a outra, ela executa tarefas sem compreender o propósito, tem pouca autonomia e trabalha num ambiente onde as suas contribuições raramente são percebidas. Embora as condições objetivas possam ser muito parecidas, a qualidade da experiência psicológica de cada um é completamente diferente. Eu já ouvi de líderes meus que eu precisava manter a motivação da minha equipe, mas essa ideia é muito limitada. O líder, ele não consegue produzir motivação como quem aperta ali um botão, um interruptor. O que ele pode fazer é criar ambientes onde exista confiança, autonomia proporcional à responsabilidade, possibilidade de desenvolvimento e relações respeitosas. Aqueles ambientes que são marcados por controle excessivo, insegurança constante e ausência de reconhecimento, esses ambientes tendem a produzir exatamente o efeito contrário. Essa mudança de perspectiva também altera a maneira como a gente pensa na própria liderança. Aquele gestor que depende exclusivamente de estímulos externos para manter seu envolvimento, provavelmente ele vai encontrar dificuldades sempre que os resultados demorarem para aparecer. Em algum momento da carreira, toda liderança atravessa períodos em que o reconhecimento diminui, o contexto econômico se torna desfavorável, projetos precisam ser revistos e decisões difíceis ocupam mais espaço do que as conquistas. Nessas fases, aquilo que sustenta o trabalho costuma ser muito menos o entusiasmo e muito mais a relação que cada líder construiu com o significado do que faz. Permanecer comprometido durante os períodos favoráveis é simples. A verdadeira consistência da liderança ela vai aparecer quando as circunstâncias elas deixam de oferecer recompensas imediatas e ainda assim existe aquela razão suficientemente forte para continuar construindo, aprendendo e conduzindo pessoas. Quando a gente fala em motivação, é comum imaginar que ela seja uma espécie de combustível interno, que algumas pessoas possuem em abundância e outras não. Essa ideia ela vai alimentar o mercado inteiro de frases inspiradoras, palestras motivacionais, receitas para manter o entusiasmo elevado o tempo todo.
Mas, gente, nenhum profissional permanece permanentemente motivado. Nenhum líder ele atravessa anos de carreira sem experimentar cansaço, dúvida, frustração, desânimo. E o que faz então algumas pessoas continuarem caminhando mesmo quando a motivação diminui? Foi essa pergunta que levou Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, a desenvolver uma importante reflexão sobre o sentido da existência humana. Franklin, ele observou que pessoas submetidas a condições extremas conseguiam preservar a capacidade de continuar vivendo, de querer continuar vivendo, quando encontravam algum significado para aquilo que ainda tinham. Ou seja, o ser humano ele suporta dificuldades muito maiores quando ele consegue atribuir sentido à própria experiência. Embora o contexto organizacional esteja bem distante, né, da realidade estudada por Franklin, a reflexão permanece atual. Liderar pessoas significa conviver com pressão, tomar decisões impopulares, lidar com conflitos, enfrentar mudanças e assumir responsabilidades que nem sempre vão produzir reconhecimento imediato. Em muitos momentos, gente, o trabalho não oferece recompensas rápidas. É nessas fases que a gente precisa buscar sentido no que a gente está fazendo. Essa não é uma questão filosófica distante da realidade das empresas, não. Isso aí vai aparecer de forma muito concreta no cotidiano. Um gestor, ele pode passar meses conduzindo uma transformação organizacional sem perceber resultado expressivo. Outro pode acompanhar ali o desenvolvimento de um profissional durante anos, até vê-lo preparado para assumir coisas novas. Há líderes, né, que enfrentam períodos longos reorganizando processos, reconstruindo equipes, ou atravessando crises que parecem que nunca vão terminar. Imagina se a única fonte de motivação fosse o reconhecimento imediato. Essas trajetórias se tornariam muito difíceis de sustentar. Já por outro lado, quando tem clareza sobre a contribuição que aquele trabalho oferece às pessoas, à organização, ou mesmo ao seu próprio desenvolvimento profissional, aí sim a experiência muda de qualidade. O esforço continua existindo, assim como o desgaste, só que eles deixam de ser percebidos como algo vazio. Eles passam a fazer parte de uma construção que possui direção. A psicanálise ela acrescenta uma perspectiva bem interessante nessa discussão sobre diferenciar satisfação de desejo. Muitas vezes a gente imagina que o objetivo do trabalho é alcançar um estado permanente de satisfação. Gente, na prática isso nunca vai acontecer. Toda conquista produz sim uma sensação de realização, mas ela é transitória. Depois de algum tempo vão surgir novos desafios, novas perguntas, novos projetos. O desejo do ser humano não permanece fixo num único ponto. Ele se desloca continuamente. E essa ideia ajuda a compreender um fenômeno que é bastante comum na liderança. Tem profissionais que passam anos acreditando que eles vão ser plenamente realizados quando eles alcançarem determinado cargo. Depois de alcançar o cargo, eles acham que essa motivação vai acontecer quando receber um aumento, quando liderar uma equipe maior, quando participar de um projeto mais estratégico. E aí, assim, quando esses objetivos vão finalmente sendo alcançados, tem aquela satisfação, só que ela dura menos do que se imaginava. Pouquinho tempo depois, aí uma nova meta ocupa o lugar. Isso não significa que exista algo errado com as pessoas, não. Significa apenas que o desejo humano, ele não funciona ali como uma listinha de objetivos, que uma vez cumprida, encerra a busca. Não, ele está sempre em movimento. Esperar que uma promoção, um bônus, um reconhecimento resolva de maneira definitiva a nossa relação com o trabalho, gente, isso vai gerar frustração. Nenhuma conquista consegue sustentar sozinha a motivação ao longo do tempo. Muitos líderes experientes, em algum momento, eles deixam de organizar sua carreira apenas em torno de resultados externos. O foco passa a incluir outras questões, como o que eu ainda tenho condições de aprender? Que tipo de ambiente que eu estou ajudando a construir? Que marcas as minhas decisões deixam nas pessoas que trabalham comigo? Que legado eu pretendo deixar quando esse ciclo terminar? Gente, essas perguntas ajudam a compreender por que resultados continuam fazendo sentido mesmo quando deixam de produzir entusiasmo. É essa diferença que permite que muitos líderes atravessem períodos difíceis sem perder completamente a direção do próprio trabalho. A automotivação tem mais uma camada, que é aquela capacidade de preservar o próprio envolvimento sem depender exclusivamente das circunstâncias. Janane, do que você está falando? Vamos lá. O ambiente organizacional ele mudou profundamente nos últimos anos. As transformações estão acontecendo em ritmo acelerado, as prioridades são revistas com muito mais frequência,
as equipes estão convivendo com mudanças constantes e os próprios líderes são chamados a tomar decisões em cenários cada vez mais incertos. E aí, nesse contexto, esperar que a motivação venha apenas dos resultados torna-se uma expectativa muito difícil de sustentar. É interessante a gente observar que alguns líderes conseguem atravessar períodos de grande pressão sem perder aquela capacidade de mobilizar pessoas ao seu redor. Isso quer dizer que eles não sentem cansaço, que eles não experimentam momentos de dúvida? Claro que experimentam. Só que eles aprenderam a não deixar que o estado emocional defina sozinho a direção da sua atuação. Imagina comigo uma equipe que vem trabalhando há meses num projeto importante. Aí o cronograma sofreu atrasos, surgiram problemas que não estavam previstos e parte do esforço investido precisou ser refeito. É natural que venha frustração, desânimo, sensação de que todo o trabalho anterior foi perdido. E aí o líder também é afetado. Ele sente a pressão, ele percebe o desgaste da equipe e muitas vezes ele compartilha das mesmas preocupações. A diferença vai estar na maneira como ele interpreta aquele momento. Alguns só vão enxergar o fracasso do planejamento, agora outros vão conseguir compreender que isso faz parte de um processo de construção que ainda não terminou. Essa forma de interpretar as experiências influencia diretamente na maneira como a liderança se manifesta. Um gestor que perde completamente o sentido do próprio trabalho tende a transmitir isso, ainda que ele não perceba. A equipe começa a notar, assim, uma presença mais impaciente, menos disponibilidade para ouvir, a pessoa menos aberta ao diálogo e muito mais orientada para apagar incêndio. E aos poucos o ambiente vai absorvendo esse estado emocional. O movimento contrário também acontece. Sabe aqueles líderes que conseguem manter uma relação consistente com o próprio trabalho, com o seu propósito? Esse sim costuma transmitir maior estabilidade mesmo em momentos difíceis. Eles conseguem oferecer para a equipe uma perspectiva mais ampla do que está sendo vivido. Eles não negam os problemas, muito menos alimentam um otimismo artificial, só que eles ajudam as pessoas a compreender que um resultado negativo ou uma fase difícil não resume toda a trajetória de um projeto ou de uma organização. O engajamento não é transmitido como uma emoção contagiosa, quem dera, né? Mas o comportamento do líder influencia sim o ambiente no qual esse engajamento pode ou não se desenvolver. E essa observação convida a gente para uma reflexão, que é, muitas vezes a gente espera que o líder seja a principal fonte de motivação da equipe. Gente, talvez essa expectativa seja excessiva. Nenhum gestor consegue produzir motivação em outra pessoa da mesma forma que ninguém consegue produzir autoconhecimento ou maturidade emocional no lugar de alguém. O que a liderança pode fazer é construir um ambiente em que as experiências têm espaço para acontecer. O papel do líder, então, não é assumir responsabilidade por manter todos constantemente motivados, mas o líder ele pode passar a concentrar seus esforços em criar condições para que as pessoas encontrem significado no trabalho que realizam, que elas compreendam a importância daquilo que fazem e que tenham autonomia compatível com as suas responsabilidades e percebam oportunidades reais de desenvolvimento. O foco não é estimular continuamente as pessoas por meio de discursos, incentivos. O ideal é que o líder construa no cotidiano um ambiente onde o trabalho possa ser vivido com mais responsabilidade, participação e sentido. Aí sim, a automotivação deixa de ser uma coisa individual e passa a produzir efeitos coletivos. A maneira como um líder se relaciona com o próprio trabalho influencia a equipe. As pessoas elas vão observar como é que seus líderes atravessam momentos difíceis, enfrentam frustrações, lidam com erros e preservam um compromisso com aquilo que decidiram construir. É nesse cotidiano, muito mais do que em reuniões motivacionais ou discursos inspiradores, que a automotivação se torna visível. Ela vai aparecer na consistência das pequenas atitudes, na disposição para continuar aprendendo, na capacidade de reconhecer dificuldades sem perder de vista a direção e na forma como cada líder ajuda a sua equipe a compreender que trabalhar não é só executar a tarefa, mas participar da construção de algo que faça sentido para todos os envolvidos. Antes de encerrar, eu gostaria de propor uma reflexão que ela pode ser feita ao longo dos próximos dias. Sempre que você concluir uma atividade importante ou terminar uma reunião particularmente desafiadora, reserva ali alguns minutos para observar não só o resultado alcançado, mas também aquilo que sustentou a sua disposição para conduzir aquela situação. Pergunte-se para você mesmo: o que me manteve comprometido com esse trabalho hoje?
Procure responder sem recorrer imediatamente a fatores externos, tá? É natural lembrar de uma meta, de um prazo, ou mesmo de boletos, mas tenta ir além. Tinha alguma coisa naquela atividade que fazia sentido para você? Você tinha aquela percepção de que aquele esforço contribuía para alguém, para a equipe, para um projeto maior? Ou a sensação era apenas de estar cumprindo mais uma obrigação? Depois se pergunte em que momentos que você percebe a sua motivação diminuir com mais frequência. Algumas pessoas elas desanimam quando deixam de receber reconhecimento, outras quando perdem autonomia para decidir. Tem aqueles que são afetados profundamente por conflitos, outros já desanimam quando deixam de perceber possibilidade de crescimento. A terceira pergunta é: o que, que depende das circunstâncias e o que, que depende da forma como eu me relaciono com o meu trabalho? Essa é um pouquinho mais difícil de responder, né? Nem sempre tudo está sob o nosso controle. Existem organizações mal estruturadas, lideranças tóxicas, muitas decisões equivocadas, aqueles contextos que realmente comprometem a experiência do trabalho. Só que, ao mesmo tempo, existe uma parte dessa relação que pertence apenas a gente. A maneira como a gente interpreta desafios, como a gente constrói significado e como a gente escolhe permanecer envolvido, tudo isso participa da experiência. E por fim, uma última pergunta. Se eu continuar trabalhando exatamente da mesma forma como eu trabalho hoje, que tipo de líder eu estarei me tornando daqui a 5 anos? Eu não estou falando de carreira, não, tá? Estou falando de identidade. A liderança ela é moldada pelas escolhas que a gente repete todos os dias, pela forma com que enfrentamos dificuldades, reagimos às frustrações, como a gente busca aprender e encontrar sentido no trabalho. É isso que vai definir a qualidade da presença que a gente oferece às pessoas que a gente lidera. Essas respostas, elas dificilmente vão aparecer de uma vez só, né? Essa autoanálise vai precisar de tempo, de prática. O importante é que você crie o hábito de revisitá-las. Os líderes costumam dedicar muito tempo, né, para acompanhar indicador, meta, avaliar resultado. Raramente se reserva o mesmo cuidado para compreender aquilo que mantém vivo o próprio compromisso com o trabalho. Se esse vídeo provocou alguma reflexão, comenta aí. Que aspecto do seu trabalho continua fazendo sentido mesmo nos períodos mais difíceis da sua carreira? No próximo vídeo, a gente vai começar a olhar para aquilo que acontece quando a liderança encontra o outro. A gente vai falar sobre empatia. Até o próximo vídeo. Beijo!